Muito boa tarde, começando mais um Entre Linhas aqui no Grupo Popular de Comunicação. Neste sábado, recebendo, junto com o João Bandeira, mais uma personalidade esportiva. João, vou deixar a honra para você anunciar nosso convidado pelo nome, mas ele também teve muitos apelidos e eu sei que ele trabalhou junto contigo, né? Sim. Trabalhou muito contigo. Foi teu comandado dentro de campo, então vamos ter essa honra hoje, né? Boa tarde, Lucas. Prazer enorme, mais um programa aí para que possa trazer um pouquinho mais de descontração na tarde do sábado. Boa tarde, Laron, Mariana, debutando. Boa tarde ao Heitor. E uma alegria enorme, né? É quase que uma viagem no tempo poder receber. Eu carinhosamente chamo do alemão, né? Mas esse rapaz que eu tive a satisfação de buscar em Poço das Antas, convidar para jogar nas escolinhas na época que eu ficava na beira do gramado, e só me deu alegria, né? E foi muito tempo. Depois, quando adulto, foi meu atleta também no amador e no futsal. E alegria enorme te receber aqui, Vitor, porque eu acho que uma conversa entre nós é uma conversa em família, né? Porque a gente conviveu tanta coisa boa que o espírito que fica é esse, um espírito de irmandade mesmo. Poxa, João, boa tarde a todos. Eu me sinto da mesma forma muito alegre. Eu tenho um início do meu futebol amador contigo, né, João? As escolinhas lá na base. Então, eu tô muito feliz com esse convite que vocês fizeram para a gente ter uma conversa bem descontraída aqui. Além de atleta, né, jogador, o Vitor, ele tem uma profissão, estudou, engenheiro, e também é um empresário, né, do ramo também, assim, do entretenimento, vamos dizer, da cerveja. Ele faz parte do núcleo, né, de sócios da Teutobir. Então nós vamos ter muitas entrelinhas para tramitar hoje à tarde, né? E o Heitor veio acompanhar ele também, né? O filhão mais velho. É dele. uma miniatura, né? Sim. Olha a olhada, né? Viu o olhar. Mas, Lucas, é estranho, né? Porque a gente começa assim, desde pequeno, tu tem que ter olho bom para descobrir qual é o potencial, né? Da pessoa. E tu logo viu qual era? Eu vi o Vitor, eu vi a parte do esporte, em seguida eu vi a parte da cerveja e deu certo. Deu certo. Né? Porque alguma vez a gente também comemorou junto, né, Vitor? Alguma lembrança de momentos vividos, às vezes comemorando o título, às vezes também em datas especiais, porque era um convívio assim mesmo, né? Era uma outra época, eu acredito. E assim, eu fico hoje imaginando que Poço das Antas é tão próximo e, ao mesmo tempo, se a gente não tem a iniciativa de fazer essa captação, de buscar meninos da região, talvez a tua história tivesse sido diferente, né? Eu queria, assim, que tu nos desse mais ou menos uma ideia do que mudou na tua vida em função desse convívio em que tu passou a ter, muito jovem ainda, saindo aqui do lado de Poço das Antas e começando a conviver conosco em Teutônia, né? E com o esporte, com certeza, aumentando muito o número de amizades, né? Exatamente, João. Eu acho que me abriu os olhos para o mundo, foi o início de tudo, assim, né? Porque Poço das Antas, na época, então, era menor ainda, a gente ficava mais distante do movimento que acontecia. E o próprio esporte, né, João? Eu frequentei sua casa, né? A gente, com certeza. eu convivia junto com os seus filhos, contigo, tua esposa. Então, eu vi exemplos também que eu fui criando para mim depois, entendeu? Para eu seguir a minha vida e a maneira de lida, as coisas que é preciso ser respeitado. E, bom, você bem disse que o tanto que o futebol, o esporte traz de amizade, e eu vou além porque traz relacionamento. E na vida hoje tudo é relacionamento, né? Porque Sim. se tu não tem relacionamento, tu não tem ninguém. Então, eu acho que foi uma base muito boa, porque além de tudo o esporte faz você
aprender a perder e saber vencer e comemorar na vitória, porque é importante, né? Também comemorarmos as nossas vitórias do dia a dia. Eu resumo nesse sentido, assim, sabe? É um pouco de tudo que eu me tornei depois. O esporte te ajudou nisso, né? Claro, tem a base, mas dentro do futebol amador também tem uma história tua dentro dos clubes de Poço das Antas. Tu vestiu as 2 camisas lá? Vesti as 2 camisas, eu joguei no 11 Amigos. Mas o coração é do 11 Amigos. E no Poço... Não, na verdade, eu tenho os dois, eu tenho amizade nos 2 times, no 11 Amigos e no Poço, mas primeiro eu joguei fora, né? Depois eu fui para aqueles clubes. Então, e mais, o maior número de campeonatos que eu joguei foi pelo Esperança. É onde eu mais me identifico até hoje, assim, quando eu penso no meu amador que eu joguei, sabe? Apesar de que, com certeza, eu tenho grandes amigos lá, dos 2 times também, eu tenho parentes em tudo que é lado lá, né? Então, foi muito bom jogar lá também. Como é que tu avalia? Eu sei que nós estamos talvez pulando as etapas. Não. E é um pouco de falar da história do Vitor, mas eu queria entender como é que ele avalia, olhando isso, o 11 Amigos 2 vezes campeão da Série B do Regional, agora de novo voltando no ano dos 70 anos, voltando para uma Série A. E o Poço das Antas fazendo um trabalho, ano passado chegou a um vice-campeonato da Série A do Campeonato Regional. Como é que tu enxerga a projeção de Poço das Antas com o futebol amador? Eu acho que ela evoluiu bastante, tá? E o pessoal que está envolvido lá tá de parabéns, porque percebe-se nos últimos tempos os clubes alcançarem posições no final do campeonato que antes era raro de acontecer, né? Inclusive um campeonato de expressão que é o regional. Então, eu vejo isso muito benéfico. Eu acho que acaba que os jovens do entorno começam talvez a se interessar mais de novo, que tá eu, pelo menos na minha visão, me parece que eles se distanciaram um pouco desse futebol amador. Tá tendo um pequeno retorno. Talvez a Copa tenha contribuído agora, que na minha percepção, inclusive o meu filho começou a querer jogar mais futebol depois da Copa, então acho muito bom isso aí. Vitor, eu percebo assim, tu te formou em engenharia, né? Eu acompanhei uma parte dessa trajetória e eu vejo que tu saiu de Poço das Antas, que é uma cidade pequena, né? Tu te envolveu com o esporte aqui do lado, aqui em Teutônia, voltou, jogou no amador, mas isso não te impediu de estudar, né? E hoje a gente vê a questão que tem várias opções, né? O teu filho mesmo, se eu não me engano, ele estava numa aula de natação há pouco, né? Isso agora mesmo. Tu está dizendo que ele se entusiasmou um pouco com a Copa do Mundo. Daqui a pouco vai estar jogando futebol. Enfim, eu acredito muito, defendo essa bandeira de que o esporte pode ser uma ferramenta de educação, né? Mas auxiliar na educação, não substituir a educação. E isso é um assunto que a gente vem debatendo muito aqui. Porque, quer ver, nós vamos evoluindo na nossa conversa e nós vamos chegar a um ponto em que tu participou de um projeto em 2002, eu acredito, 2001, 2002, que nós tínhamos uma empresa da Alemanha, né, a ISMM, e fez um investimento aqui na região, e nós, através do Volney e do Richter, que eram representantes dessa empresa, de agenciamento de atletas, inclusive a ISMM, ela começou representando atletas do ciclismo lá na Europa, né, que tem Tour de France, enfim, uma série de outras modalidades, e quis iniciar com futebol aqui. Nós fizemos esse trabalho, desenvolvemos isso durante um ano, e eu acredito que chegou a ter 23, se eu não me engano, envolvidos, e no final, o Vitor e o Rafael foram os dois que atingiram todas as métricas que eles exigiam para que pudesse ser dada a sequência. No final pesou outras questões, aí terminou indo o André Semin, se eu não me engano, e o Perche, que não eram indicações do projeto, né? E o que eu percebo?
não era simplesmente treinar numa escolinha ou jogar no final de semana no amador. Ele conseguiu estudar tendo o envolvimento desse nível. Eu me lembro que, na época, nós chegamos ao ponto de levar para um laboratório do médico do Inter, lá em Porto Alegre, para fazer a avaliação do pessoal. E ele, em função dos resultados lá, ele disse até como é que tu e como é que o Rafael jogavam, né? Que eles apareciam, decidiam o jogo, sumiam 10, 15 minutos, apareciam, faziam coisas que os outros não conseguiam segurar, mas faltava aquela sequência do profissional, né? A manutenção, de suportar. Então eu queria ver essa experiência toda que tu viveu, o que tu imagina? Tu acredita que hoje, com toda essa tecnologia, tu acredita que seja mais difícil estudar e praticar esporte, ou seja uma questão de organização e mais cultural? Porque eu puxo a brasa pro meu assado, né? Eu acredito que as duas coisas têm que ir em conjunto, mas fazer é diferente de falar. Tu fez. Eu acho que é mais na questão cultural mesmo, que hoje se vê bastante crianças com telas. Eu tenho um desafio gigantesco com os meus filhos para reduzir. Então, as crianças, os jovens, eles dividem muito o seu tempo com coisas que antes não existiam. Mas isso é um regramento que eu acho que os pais deveriam até permitir, de certa forma, para ir evoluindo junto. Mas o esporte, ele tem que andar junto com o estudo, porque a própria atividade física, ela ajuda a desenvolver o cérebro. Se for ver, estimula. Toda a estimulação e intestinal, e então você sabe muito bem, não precisa muito. Eu não sou da área, eu só sei por cima. Mas então, cara, atividade física, você correr, caminhar, futebol é excelente. Eu acho que futebol é o esporte que eu mais gosto. Mas as pessoas podem optar até por outros esportes, né? A gente vê as academias lotadas hoje, né? Isso, só não pode deixar de se exercitar. Juntamente com... O corpo precisa? Exato, o corpo pede. Eu cheguei numa sensação que quando eu fico sem me exercitar, eu começo a ter dores, sabe? Parece que preciso fazer algum movimento. Óbvio que cada vez a intensidade vai diminuindo, né? Claro, porque claro. a idade chega. Mas eu incentivo muito os meus filhos para... E naquela época, tu tinha noção disso? Não, eu era bastante incentivado por ti, eu enxergava a sua motivação. Eu sempre te via muito como profissional na área, como és, né? Eu tinha já a visão disso e eu tentei seguir, sabe? Apesar de eu ter buscado profissionalmente uma outra área, não educação física, não essa área, então fui para engenharia, mas eu juntei as duas coisas. Quando eu podia, eu treinava, eu corria, e quando precisava, eu estudava. Ô, Vitor, tu no jogo, né, tu, como canhoto, eu narrei algum jogo teu, né, algum gol teu, muita força, explosão e tal, né? Tu calculava tuas jogadas também, assim como tu calcula na engenharia? Sabe que quando, antes de partidas importantes, tinha isso, tá? A gente mentalizava a jogada e alguns adversários a gente conhecia quase sempre, conhecia, então, cara, como fazer para, se a bola chegar dessa forma ou daquela, para eu conseguir ter a vitória naquela jogada e chegar então no gol, né, que eu jogava ali próximo do gol. Acontecia assim, e muitas vezes isso fazia com que a jogada saísse, entendeu? Porque já estava treinada na mente, vamos assim dizer. Sim. Quem tu gostava, que tipo de jogador tu gostava que jogava do teu lado para te abastecer? Que tipo de jogadores, assim, que tu lembra, assim, que jogaram contigo e que fizeram boas jogadas, momentos memoráveis que vocês viveram juntos? Olha, muitos, não vou lembrar de todos, mas me veio à mente rapidamente o Ito, né? O Ito foi um cara que eu joguei no ataque. Boa, a gente trocava passes e um pifava o outro, e fizemos gols, ganhamos o título. Mas tem outros também, inclusive o Duia lá no início ainda jogava, eu era menor, ele me incentivava muito, ele me procurava nas jogadas de profundidade por causa da velocidade.
E todos esses jogadores que também jogaram na nossa época, na minha época aí, que hoje são mais, estão jogando até ainda, eu acho, o Vanderlei Peixe, essa turma, né, que tem um bom passe. E, cara, isso um bom passe é tudo para tu ter uma vantagem em cima do adversário, né? Então, o resto daí era um chute forte, precisão. Eu acho que a dupla inicial aqui, quando eu te trouxe para Juventus, era com o Buiú, né? O Buiú, jogamos torneio. Manassés. Eu comecei no segundinho, é verdade, claro. Buiú, E nós Manassés. tínhamos uma sequência sem derrotas naquela época. E não valia ponto. E não valia ponto. Sim. Nós não perdia jogo. E tinha esse desafio de não perder jogo, né? Claro, porque como a gente estava já bastante tempo sem perder, não vai ser hoje quando era o dia de jogo, né? Não, nós vamos vencer de novo e de novo. Quando ele estava nesse momento de preparação também, estava jogando no amador às vezes, ele e o Rafael junto, era a gente Rafael, a gente acostumado a ver o que eles faziam, né, desde pequenininho, e valia a pena tu sentar na arquibancada para esperar quando eles arrancavam, né? Porque era uma coisa meio desproporcional ao que a marcação conseguia segurar, né? E a gente sabia, né? Tava acompanhando no dia a dia e chegava a ser engraçado. Tu ficava só na expectativa para ver o encaixe. Quando é que ia acontecer, né? Quando é que ia acontecer. E vem uma bagagem junto com isso tudo que quem não está acompanhando não sabe, né? O Vitor fez referência a algumas coisas que são extra-campo, né? Eu me lembro que em uma oportunidade teve um dirigente que pediu para eu trazer ele para um clube e tinha que acertar valores, né? E aí o cara foi conferir com ele se o valor combinado de repassar para ele era o mesmo que ele tinha pedido, para ver se não tinha uma diferença nisso. Não tinha um bônus para ti, né? Isso. Cara, isso diz mais da pessoa que duvidou do que de quem ele estava duvidando, né? Porque isso era inconcebível. E isso a gente fazia desde o primeiro dia que a gente começou a trabalhar com essa juventude, porque o que ia adiantar fazer gol e não ter caráter, né? Ou não ter palavra? E justamente o Vitor conviveu dentro da minha casa, porque desde o primeiro dia que eu peguei esse alemão com cara de brabo lá em Poço das Antas, eu vi que o que ele dizia é o que ele iria fazer. Então, isso é que justifica essa aproximação que aconteceu com os meus filhos, com a minha família, e que a gente depois vibra, mesmo não estando convivendo, de ver ele no mundo corporativo, no mundo empresarial, né? A gente brincou aí, né? Mas tu criou um ambiente em que, além da engenharia, tu também está empreendendo no ramo cervejeiro, né? Com hoje uma potência, né? Então, eu queria que tu me dissesse assim, ó, deu para aproveitar alguma coisa desse tempo de vestiário, de grupo, na hora de hoje conduzir uma equipe de trabalho? Olha, praticamente não tem nada que eu não tenha aproveitado. Porque cada momento, cada jogada, cada reunião antes de jogo, dentro de vestiário, tinha algum detalhe que se poderia aproveitar, informações e valores para a vida. E às vezes há coisas que não se deveria seguir também, né? Óbvio. Então, os maus exemplos também estão ali, a gente diz o que não fazer. Exato, né? Sim, exatamente. Sim. Então, que nem eu falei antes, esse início aí, eu ter vindo para cá, tendo essas conexões todas e esporte, isso fez eu me tornar quem eu sou. A origem começou ali e fui evoluindo em uma área, na outra área, e fui somando, entendeu? Mas o início foi aquele ali. Sim. A gente tem acesso a alguns índices, né, e que colocam um percentual muito baixo de aproveitamento de quem está na base se tornando profissional. E depois, dentro daqueles que profissionalizam, ainda existe, não é um grupo coeso, né? Tem os bem-sucedidos financeiramente, tem o longa carreira, tem alguns que interrompem, que atingem sucesso e some, enfim, tem de tudo nisso. Mas eu acho que o grande recado do que a gente está falando aqui agora é o seguinte:
tu não chegou a profissionalizar, tu teve para embarcar para a Alemanha, né? E tu não chegou a profissionalizar, mas tu fez uso, como tu bem disse agora, de tudo, né? De exemplo bom, exemplo ruim. E tu criou uma rede de contatos que te permitiu depois, quando tu chega para conversar com alguém, as pessoas te conhecem, sabe com quem é que estão lidando. Então, eu queria tirar um pouquinho desse fantasma de que o esporte ele só serve para quem é campeão, para quem ganhou o jogo, para quem chegou em primeiro, quem ganhou a medalha, porque o grande ganho do esporte é o aprendizado do processo, da jornada, né? Perfeito. E eu queria colocar para ti também assim, ó, tu tá com teu pequeno aqui hoje, né? Tem outro que deve estar por casa e tu disse, o meu desafio é gigante. Para quem lida com o esporte, né? O desafio de que são todos como se fossem filhos e que tu tem que orientar, e tu tem que errar pouco, tem que dar bom exemplo. E isso é talvez o maior desafio, né? É tu ter uma postura coerente com o teu discurso, e a satisfação é chegar aqui hoje, né? É ver o cara dizer assim, olha, eu tô aqui com o meu filho, minha família, meu trabalho, e a história é essa, né? Já foi feito. E então eu queria ressaltar e agradecer o teu depoimento, porque vai por aí, né, Lucas? Com certeza. Poço das Antas talvez não saiba, né? Tudo isso que aconteceu desde lá do início, de que tu saiu dali e começou uma trajetória na engenharia, no empreendedorismo, mas que começou jogando bola, né? Jogando bola. Como é que foi a escolha pela ponta esquerda? Porque foi assim, né? E muitos, quando ele veio para o Esperança e começou a ter as primeiras oportunidades, diziam, tá aí o segundo Catarina. É verdade, é verdade. É verdade, sim. É verdade, é verdade. Eu creio que muito pela velocidade, eu tinha uma arrancada, uma explosão forte, muita né? força. E o chute. E aí eu comecei logo do meio pra frente, assim, por ser canhoto já pro lado esquerdo e por ali foi ficando. Como é que, na época que tu surge, tu joga pelo lado esquerdo, que era o costume pro canhoto. Uhum. Tu chegou algum dia a jogar no lado contrário, invertido? Como é que tu enxerga isso hoje do pé invertido? Eu acho interessante para fazer isso durante a partida. Mas assim, um jogo inteiro, eu acho que daí fica um pouco atravessado, tá? Mas durante a partida eu acho muito interessante porque pode confundir marcação, tu tem uma infiltração numa direção diferente do que quem é do pé, do lado correto, vou chamar de correto porque é o de costume, né? E tu vai bater com o pé interno pra goleiro, então o chute vai sair diferente, né? Essa linha eu gosto e assim eu compactuo. Eu não sou o tático que nem o João, mas eu entendo assim que lá atrás, antes do João estar no Amador, Erni, Antônio Costa e tantos outros técnicos, eles variavam, pediam para os ponteiros trocar de lado. Eles pediam para fazer essa mudança para confundir marcação. E hoje a gente vê uma insistência no profissional, em alto nível. Não, o canhoto vai jogar aqui pela direita e vai ficar ali. Eles não invertem. Vai, João. Vou palpitar. O que acontece? Fase ofensiva e fase defensiva. Na fase ofensiva, se tu tiver com o pé invertido, tu corta para dentro e tu tem ângulo, né? Para chutar. Para chutar. Só que tu tem que fechar o corredor do cara que tá vindo pela beirada e tá com o pé bom. Então, na fase defensiva, dificulta porque qual é o lado dele? Se ele tá jogando do lado direito e ele é canhoto, o lado bom, ele fica batendo justamente onde ele deveria estar marcando, mas aí com a perna ruim, entende? A perna direita fechando então por isso que essa alternância que tu tá propondo aí, que tu tá sugerindo, ela é muito bem-vinda. Por isso que alguns momentos do jogo é interessante que tu flutue e vai até lá, mas tu não pode engessar o cara nem de um lado nem do outro. E por que antigamente a gente fazia isso de jogar 4-3-3 e ao invés de ser o extremo que fecha, jogava pelo lado do campo
Porque ele fazia o cruzamento com a perna boa, ele não puxava para dentro. E por que ele podia fazer o cruzamento com a perna boa? Porque o goleiro, ele às vezes tinha uma estatura normal, o Mazzaropi não tinha 1,80 m. Exato. Né? E aí o que acontece? Se tu hoje for alçar uma bola para a área com um goleiro de 2,2 m, 1,98 m, o cara levanta os braços e sai jogando. Então tu tem que estar aproveitando a perna boa para fazer a finalização, não um cruzamento. Alçar a bola para a área não rende. Ou então tu tem que conseguir, aí nessa troca de transição, o destro ou o canhoto pelo lado direito ou esquerdo certo, pelo lado certo, né, Vitor? Tu fazer um cruzamento como manda o figurino, tirando do goleiro e da defesa, pegando o atacante de frente. Mas isso tá faltando qualidade. Um procurante, né? Um procurante, isso aí. Tá faltando qualidade. Tu tinha o efeito procurante? Às vezes ele funcionava, assim. Não, o bom era aquele chute que nem coice de porco, assim, né? Rapidinho. Rapidinho, né? Tá colada no pé e saiu uma pancada. E ele tinha força, né, nas pernas. E outra é aquela que dá aquela quicadinha assim, que ela quicou no gramado, tu chuta ela. Daí ela vem com pressão, né? Com certeza. Vem com muita pressão. E a pressão é do horário agora. Intervalo, já voltamos com Entre Linhas. Voltamos com Entre Linhas neste sábado, recebendo o Vitor Schneider, de Poço das Antas para o Mundo. Ele não teve a experiência profissional, mas eu queria perguntar para ele, João, será que tu te arrepende de não ter arriscado o profissional, ou o fato de ter jogado o amador foi uma satisfação suficiente para ti enquanto atleta? Essa questão ela tá bem relacionada com a minha graduação, tá? Culminou junto com aquela época que teve aquele projeto. Lembra? Eu tinha conseguido uma vaga na URGS e para mim era muito importante, porque a URGS é a federal e não pagava, enfim, o estudo, pagava para se manter por lá, ok, tudo também, não é tudo de graça. Mas enfim, aí quando a questão da Alemanha, ela tinha dado mais friadinha, né, João? Aí até eu me lembro que surgiu a oportunidade de treinar no Juventude. Vocês conseguiram ali, não, enquanto que não segui o projeto de ir para a Alemanha, que estava mais frio, vamos chamar assim, né? Sim. Não, você pode treinar e tentar no Juventude, daqui a pouco dali poderia ser um trampolim. Mas aí como eu estava com a vaga para engenharia na URGS, aí eu tomei a minha decisão. Claro, consultei meu pai, ele olhou no meu olho e disse, olha, eu gostaria muito que tu fosse um profissional do futebol, mas se tu for um engenheiro, isso tá na tua mão. Tu tem mais, vamos dizer, poder sobre se tornar um engenheiro do que poder de se formar, de se tornar um profissional de elite, que seria... Do jogador de futebol. Sim. Isso aí, porque poderia ir para a Alemanha e jogar e também não dá certo, entendeu? Não dependia só de mim. Então essa foi a análise. Não, vamos fazer algo que... E já era meu sonho. Sempre, desde a infância, meu pai tinha uma empreiteira, era pedreiro. Então eu subi um pouquinho a profissão que o meu pai já fazia. E eu sempre falava que eu queria ser engenheiro civil. E aí aconteceu, adorei, tá? Adorei o projeto, adorei tudo, evoluí no futebol. Ali que nós chutava com os dois pés também, né? Pra evoluir, então, e fora tudo mais. Então, foi por isso, tá? Então a direita não é tão cega assim. Não, a direita também já fez uns gols por aí. Tu lembra o gol mais bonito que tu fez de canhota? Tu tem algum memorizado assim que, aquele gol ali é inesquecível? Eu me lembro um por plasticidade. Inclusive, o João era treinador. Acho que nós jogamos no Pontes Filho, no Campo Novo. E a bola veio assim, meia altura, na altura do peito, um pouco mais baixo. Eu me abaixei e a bola subiu, bateu no peito, subiu e eu dei uma bicicleta. Você lembra desse? Eu acho que você era treinador, né, João? De bicicleta. De bicicleta. Aconteciam umas coisas assim que para mim fica difícil de entender. Por que acontecia esses lances dessa plasticidade hoje é tão difícil, né? A gente olha um jogo inteiro
e a gente viu uma cobrança de falta, né? A cobrança de falta, a barreira tem que abrir, o goleiro tem que ser ruim, porque se o goleiro é bom, não toma o gol, porque não tem mais uma cobrança que nem a gente olhava Éder Aleixo, Zico, Zenon, Neto, Marcelinho, o Juninho Pernambucano. A gente passa a tarde inteira falando nome de jogador brasileiro que batia bem falta, e hoje a gente olha uma rodada inteira e tu vê um gol de falta no profissional Série A, quando a barreira abre, quando o goleiro sai atrasado para fazer a defesa, né? Da mesma maneira que você lembra do Bebeto, como é que eram os gols do Bebeto, a gente já sabia, né? Ele ia dar um voleio e ia pegar ela no ar, a gente já sabia que o Dodô ia fazer um gol bonito, né? Era previsível. O Romário, de repente, ia dar um biquinho, né? E fazer um gol e pegar o goleiro de calça curta. Isso, e hoje... antes da reação. E hoje não, né? Hoje não. Tu tinha uma facilidade em relação ao... Eu acredito que o pessoal que jogava na tua época, né, Vitor? A tua explosão, tu saía na frente, né? Tu alguma vez tu fez... Fora, durante o período do projeto, tu fez algum trabalho de preparação física complementar? Tu fazia academia, tu corria fora do horário? Como é que tu te preparava? Eu sempre fiz academia, eu sempre gostei de me exercitar, e academia eu faço até hoje. Mas eu fazia assim, eu não me lembro agora se eu comecei antes no futebol ou antes na academia. Eu acho que foi antes no futebol, claro, a escolinha nós começamos, era muito cedo, bem novinho. Eu me lembro dessa. Agora me lembrei de uma, João, o primeiro dia de escolinha. O primeiro dia. Primeiro dia, eu e o Silvio Rodrigo Fritz. Isso mesmo, veio vocês dois. Veio vocês dois. É verdade. Mas e atletismo? Não tinha aqui em Teutônia como tem hoje. Tu te enquadraria num atletismo? Eu acho que uns 100 metros, talvez, velocista. Poderia ter, com certeza, se tivesse... Nunca puxou índice disso? Nunca puxei índice disso. Não tinha, né? Na escola, na época, não era que nem hoje, que tem mais desenvolvida essa questão aí de atletismo. Mas eu, sim, corridas de longo percurso não me sentia bem. Agora, explosão, tanto nesse projeto, isso eu me lembro, e nós fizemos índices, arrancada curta. Sim. Eu tinha o melhor desenvolvimento em 20, 30, 40 metros. Nós estamos falando em 24 anos atrás, eu acho. E aí tu olhar, e aí já mediam esse tipo de coisa, né? Sim, já fazia esse acompanhamento. Porque na realidade essas arrancadas em curta direção é que vão te dar um resultado quando tu for, principalmente numa puxada de contra-ataque naquele terço final de campo. Deixa eu fazer um registro agora de mérito. O preparador físico na época, o Emerson Fernandes, que depois, inclusive, morou na Espanha, tá de volta agora, tá com um projeto que é o mesmo nome da escolinha de futebol do pai dele, da época, o Mineiro, saudoso Mineiro, né? O Emerson, ele tá em Lajeado com a escolinha do Nacional, né? E o Emerson, na época, eu me lembro que estava no Lajadense e no fim nós fizemos uma proposta lá e trouxemos ele para cuidar desse grupo de elite, que inclusive era esse o nome que a gente adotava. Nós tivemos, inclusive, tu deve ter participado do amistoso contra o pessoal do Juventude, que os alemães estavam aqui, né? Participei sim. E o pessoal ficou muito surpreso na época, porque era o Wagner, como é que era? Ele foi capitão da seleção da Alemanha em Copa do Mundo, né? E ele estava junto, ele era o cara do futebol da empresa lá, e veio aqui, e o André Fessenseifer conversou com ele em alemão, e ele jamais imaginou que ele ia parar no Brasil, num lugar onde as pessoas fossem conversar com ele em alemão. Então foi uma época muito rica, né? De tudo que é tipo de aprendizado. E tu vê, a Alemanha ali, ela faz, naquele período, quando ela perde a Copa para o Brasil em 2002, ela começa toda uma reformulação no seu projeto, e eu que tive na Copa da Alemanha em 2006 lá, a gente percebia essa conversa entre os alemães. A Alemanha mudou o seu jeito, nós temos expectativa, mas a gente espera o resultado um pouquinho adiante. E ele veja que ele veio em 2014
E depois ele descambou, deu problema e não conseguiram repetir, tanto que em 18 nem passaram da primeira fase, né? Então a gente vê que sobre esse aspecto também, a Alemanha, a Espanha, Portugal, que a gente vem conversando com pessoas que passaram por lá, a gente percebe a evolução nesse trato esportivo do futebol. E nós estamos vendo problemas sérios estruturais aqui no Brasil, em muitos locais, e nós vamos precisar passar por uma grande reformulação. Günther Wagner, o nome do lateral da seleção da Alemanha, que era capitão e que veio aqui nos visitar em Teutônia. Casualmente o mesmo nome do ex-prefeito de Estrela, falecido recentemente, Günther Wagner. E Vitor, se o teu pequeno resolver jogar futebol, o que tu imagina que seria uma escolinha que pudesse encher de orgulho o papai Vitor, né? Porque eu me lembro assim, nós convivemos todo esse tempo, mas eu terminei não interagindo com o teu pai muito. Falei com ele pouquíssimas vezes, né? E o que o Vitor hoje visualiza que dá para se aproveitar daquela época e em função da realidade de hoje, poderia ser algo que tu acredita que pudesse contribuir na formação dele? Eu acho que se ele seguir algo parecido, obviamente com toda a evolução que a escolinha tem atualmente, né? Eu acho que ele vai estar num bom caminho. Se ele tiver interesse nessa área de querer jogar numa escolinha, de evoluir no futebol, eu vou apoiar ele com certeza. Apoiar. Tá certo. Eu vejo que tu tá colocando ele também em outras modalidades, né? Ele tá fazendo natação, é isso? Isso, ele faz natação, então tem um benefício gigantesco para jovens que nadam, né? E até a natação ela tem esse benefício para a saúde e também a segurança aquática para um eventual final de ano, sempre tem piscinas e para evitar o afogamento, né? E o futebol, ele tem começado a jogar mais, mostrou mais interesse, e eu tenho ido mais seguidamente com ele para o campo e deixar ele correr e carregar a bola. Pegar gosto. Isso tem aí. que brincar e se divertir agora, essa é a fase, Agora é se divertir. Porque se for algo forçado para ele não vai querer ir na próxima. Isso. Não. Tira o gosto, né? O gosto que é o fundamental. Tu te sentia mais à vontade no campo 11... no 7, no futsal? Pô, essa pergunta, ela me pegou. Eu não tenho um, assim... Eu diria, eu acho que o campo. Apesar de que o futsal também é bom, muito bom, quando tem a quadra de tamanho adequado. Mas o campo, ele proporciona virada de jogo e distância, aproveitar a velocidade. Tu joga hoje ainda? Hoje eu jogo um futebol 7 para suar, nas quartas-feiras, que eu adoro, eu não abro mão, até onde eu puder eu vou levar isso aí, tá? E faço academia. E alguma outra modalidade esportiva? Tentou pádel, tentou tênis, alguma outra coisa? Beach tênis. Eu fiz um pouco de luta. É? Opa! Sim. MMA. Eu fiz Muay Thai lá em Porto Alegre quando eu estava estudando engenharia, e isso me deu um preparo. Eu não fui para combate, tá? Eu só fazia a preparação física. Mas me deu um preparo gigantesco na época. É algo assim que... E tu conseguiu aproveitar no futebol esse preparo? No futebol. Consegui aproveitar no futebol. Inclusive a explosão, na luta, ela é trabalhada bastante, a explosão. Sabe que eu, como colorado, eu tô com medo de uma coisa que pode ser um presságio. Eu vi no noticiário que o Internacional está contratando um centroavante, acho que paraguaio, e que na preparação física ele fazia judô, se eu não me engano. E aí perguntaram por quê, e ele disse que é para aprender a cair. O Colorado com o time que vai trazer um cara que tá aprendendo a cair, é terrível, né? Cavar pênalti. Cavar pênalti, só se for pra isso, né? Já tá preparado para assimilar a queda, né? Sim, não, que coisa séria. E também nós jogamos bastante futebol, tá? Inclusive o Rafael fizemos dupla, jogamos. Ah, é? Vencemos, inclusive, umas apostas com os amigos aí na volta.
Meu Deus, futevôlei. Futevôlei é um jogo gostoso também. É divertido. Tem que ter um pouco de habilidade também, né? Ou vale a vontade? Não, mas é tem que habilidade, né? Tem que Se tu tiver habilidade, tu vai sobressair, com certeza. É isso que eu me refiro. Eu acho que esse gosto pela bola, por brincar com a bola, vem muito de iniciar com liberdade, né? Porque quando tu veio pra escolinha, tu veio porque tu demonstrou qualidade, mas tu vinha de um período anterior a esse, é onde tu jogava com total liberdade. Você reunia provavelmente nos potreiros da vida com os amigos, né? Como é que foi esse início? Era futebol, eu acho que todo minuto que sobrava no dia nós estávamos batendo uma bola, né? Depois do tema feito, né? Primeiro tema. A cobrança era, às vezes ficava para de noite o tema, tá? Porque emendava depois da escola futebol, né? Direto. Já acontecia também, mas era na rua, era nos potreiros, a escola lá estadual de Poço Santo sempre teve o ginásio, então a gente, gastou o parquê lá. E a inspiração, Vitor, assim, tu te lembra na tua época de criança, de adolescente? Eu me lembro, né? Que me chamou a atenção pro futebol foi ver o Falcão jogar, né? E Zico, Sócrates, esse pessoal a gente olhava e ficava pensando, meu Deus do céu, como é que eles conseguem fazer isso? Na tua época, quem é que chamava a atenção? Na minha época era bastante o Romário. O Romário era o referência de fazer gols, né? E depois o próprio Ronaldo. E eu acho que essa geração aí me fez querer fazer gol. Sim. Então, a cultura também, na época, acho que hoje ainda mas penso que mais gente se envolvia. E assim, todo mundo... Bom, as finais que dava nos campos amadores aí, dava 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, né? Então... Lotado, né? Se tu olha hoje um Grêmio Internacional jogando na televisão, ou até mesmo outros clubes, assim, não dá, assim, uma dor de ver algumas coisas que a gente enxerga? Às vezes eu penso assim, não... Me sinto meio egoísta, né? Pensando mais, olha só, isso aí, eu fazia melhor na minha época. E aí dói mesmo, dá uma agonia de ver alguns jogadores, sem citar nenhum assim específico, né? Mas jogadas para um cara que treina e é profissional no futebol, não conseguir fazer um cruzamento num carpete de gramado, né? Nós jogava num campo que não era perfeito, né? Grama alta, grama alta, cocuruto e nós conseguíamos acertar uns cruzamentos que hoje às vezes os caras não acertam, né? Então, dá uma agonia algumas jogadas que se vê aí nos profissionais. O Rudimar Thomas, ele pegou de uns anos pra cá um modelo de não olhar mais o jogo todo. Ele espera o jogo terminar, depois ele vai olhar os melhores momentos. Como é que tu tá fazendo isso, hein, Vitor? Também sabe que a ideia é boa agora, eu vou praticar isso aí. Ao invés de ficar sofrendo o jogo inteiro, né? Pois é, mas nós falamos tanto aqui, engenharia, cálculos, né, futebol e tal, mas nós não falamos ainda da cerveja. Sim. Como é que tu foi parar no ramo cervejeiro, hein, Vitor? Primeiro eu vou fazer uma brincadeira que eu costumava falar também, que eu tinha que começar a produzir cerveja para não quebrar, né? Porque tu tomava muito. Eu gostava muito, eu gosto até hoje. Eu vou fazer uma inconfidência. Não, imagina os festivais de cerveja lá em Poços, baile de Kerp. Baile de chopp. Sim, tá louco. Lucas, eu vou contar uma sensacional agora. Teve um aniversário meu que nós fizemos uma festinha e era na garagem de casa, até karaokê nós tivemos, né? Cantamos, aquele dia foi sensacional. E aí eu vi que terminou, o pessoal começou indo embora e o Vitor, ele não tava muito querendo ir embora, né? Eu vi que ele tava inimigo parado. Do fim, eu era. Ele tava parado, assim... E tu louco pra ir dormir, né? Na frente da minha casa, só eu, né? Já tinha encerrado tudo. E aí eu cheguei nele e disse... Ô, Lemão, o que houve? Aí ele virou pra mim e disse...
Eu vim de carro. Ele nem sabia como tinha vindo, Sensacional. né? Eu tinha certeza, quando eu fiquei sabendo que ele estava entrando pro ramo cervejeiro, eu disse, isso vai ser um sucesso. Ele sabe o que é bom, né? Mas brincadeiras à parte, surgiu a oportunidade? Na verdade, a gente começou brincando, tá? Fazendo cerveja de garagem. E logo o paladar de uma cerveja artesanal logo me chamou a atenção. E eu quis evoluir, tá? Então eu cheguei. Nós fizemos uma confraria em Teutônia, eu acho que todo mundo conheceu. Sim. Hoje ela não tá em atividade mais. Mas 11, né? É. E a gente fazia cerveja em conjunto. Lá tinha um equipamento que todo mundo fazia. Mas nós chegamos num determinado momento que a qualidade da cerveja que a gente produzia ali não atendia mais à exigência do meu paladar. Eu queria evoluir mais. E aí eu fui dar uma pesquisada e vi que precisava investir em equipamento melhor, mais equipamento de controle. E aí eu fiz um curso cervejeiro. Curso primeiro de sommelier, eu sou sommelier de cerveja. E depois eu fiz um curso técnico avançado de produção. E aí eu apliquei, foi aí que nós criamos, foi a origem da Teuto Beer, cervejaria. Nós juntamos amigos, todos ali da confraria, e conseguimos evoluir a qualidade da cerveja. E aí isso foi dando ânimo, né? Vocês fizeram uma Cream Ale que foi premiada a nível nacional, né? Perfeitamente, fomos a melhor Cream Ale do Brasil. Sim. Em 2019. E isso dá orgulho, né? Claro. Era uma coisa que nós tínhamos criado praticamente do zero aqui entre nós ali. Então, nesse sentido foi evoluindo e hoje virou um negócio, né? Virou uma empresa que tem gente lá tocando. Eu não acompanho no dia a dia, mas eu continuo sócio, eu gosto muito. Continua dando teus pitacos e do teu paladar e dos teus processos, né? Tem outros sommeliers também, tá? Na turma hoje da cervejaria, o próprio cervejeiro. Então a gente degusta alguma cerveja e troca ideias, troca informações e tenta melhorar, porque eu gosto de dizer que o objetivo tem que ser a perfeição, mesmo sabendo que ela não será atingida. Porque se tu sempre buscar a perfeição, tu vai chegar na excelência. Né? A perfeição, às vezes, não tem como. Né? Sempre tem como fazer melhor. É que a perfeição é o infinito, né? Mas, então, na perseguição constante e infinito pela perfeição, a gente vai evoluindo na excelência. Atingir um nível de excelência. Eu sou das historinhas, né? Ainda mais que eu trago a parceria, aí Sim. Eu tenho outra que... Faltou aqui uma picanha em cima com um copo de cerveja, né? Eu sei. Mas eu tenho outra que resume mais ou menos o perfil do Vitor. Eu passei bastante tempo sem encontrar o Vitor. Não via ele há um bom tempo. Aí um amigo meu inventou de fazer aniversário e comemorar aqui numa sala... num espaço de festa em Teutônia. Dia de semana. Ele comprou chopp da Brahma e veio pra cá. Todo mundo lá, churrasco feito, e na hora de instalar, a cervejeira não funcionou. E o chopp era Brahma. E todo mundo se olhando, e o que a gente vai fazer? Era de noite, já era tarde, eu acho que era uma sexta-feira. E diz, não tem solução. O pessoal da Brahma de Lajeado não estava com o plantão atendendo e nós vamos ficar olhando um pro outro. Eu disse, não, eu tenho uma chance, uma bala na agulha. A bala de prata. Eu peguei o carro e com essa cara de pau que Deus me deu, eu cheguei na Teuto Beer, encontrei o Vitor e pedi emprestado uma cervejeira para botar no chopp da Brahma dos caras. E ele prontamente foi lá, trocou, me emprestou, nós usamos, a festa só saiu por causa disso, né? Então queria até agradecer também, porque a galera lá, eu manifestei o que estava sendo feito, porque não é normal, né? Então isso é passar completamente por qualquer tipo de
de relação comercial e lucro e parceria pura, né? Ele emprestou a cerveja, o equipamento para que o chopp pudesse ser degustado, mesmo sendo não chega a ser concorrência, mas de outra marca, né? Não, mas eu acho que essa é a magia, né, de ter relacionamentos, de ter amizades em vários locais. Pô, não porque o chopp não tinha sido comprado de nós que nós não poderíamos ajudar. A turma estava lá reunida, iam deixar de comemorar, entendeu? Fiz com prazer. Pô. Até porque na próxima lembro, né? Da Teutobir, né? Não, Sempre tem isso, né? E o João era, eu acho que ainda de vez em quando toma uma cervejinha nossa, com certeza. Não cheguei a sommelier. Mas, inclusive, se lembrarem, tem ainda esse benefício, né? Sim. Pois é. Depois. Sim. Exatamente. Já que tu gosta tanto e tem um paladar então apurado e é sommelier em cerveja, qual é a melhor cerveja hoje, na tua visão? Isso é bem dinâmico, tá, Lucas? Vamos falar de artesanais num primeiro momento, né? E como tu tá vendo também esse movimento artesanal. E depois a gente pode falar das marcas mais comerciais. Porque perfeito. Ali muda, né? É isso que muda. Mas eu digo assim, a cerveja nas artesanais, então, tem a cerveja mais amarga, que tem mais lúpulo, tem uma mais adocicada, uma rédea, cream ale, mais leve. Então, isso, na minha visão, no meu paladar, eu não tenho uma preferencial. Isso depende até do meu espírito, ou do meu estado de espírito, melhor dizendo. No dia. No dia. Alguns dias eu vou querer, e até da temperatura, né? Vou querer uma cerveja leve, vou querer tomar 2 copos a mais, e vai ter o dia que eu quero tomar só um copo, quero só degustar aquele copinho, aquela tacinha. Daí pode ser uma cerveja mais intensa, mais encorpada, entendeu? Como se fosse uma tacinha. Com teor alcoólico maior, né? Mas aí quando tu quer tomar mais quantidade, tu vai para uma mais leve. Mais leve, isso aí. Perfeito. E qual é a diferença quando uma cerveja ela deixa de ser artesanal e passa para uma escala comercial? Claro que a Teutobir, ela visa uma escala comercial, mas ela não perdeu totalmente essa parte artesanal. Mas aí vamos pegar com uma que muitos gostam, uma Heineken, uma Budweiser ou tantas outras cervejas de renome internacional. Ou a Brahma do Brasil. Essa parte comercial de ir para volume, ela é necessária para a sobrevivência da indústria, tá? E a outra, de manter a qualidade, a gente tem lá uma separação, a gente chama as cervejas especiais e as cervejas que é o carro-chefe de volume, que são as lagers, essas leves, que acabam competindo com as comerciais de mercado também. Mas o foco da qualidade nessas outras, ele não precisa mudar. Pode continuar querendo evoluir, desde que tu não queira visar somente o lucro, entendeu? Para nós lá, o foco é primeiro qualidade. Se daí tiver como sobreviver e ganhar dinheiro com isso, perfeito. Agora, nós não vamos botar no mercado um produto ruim para simplesmente ter lucro, entendeu? Não é esse o objetivo. É o começo do fim, né? Baixar a qualidade. Exatamente. Porque aí tu mexe na qualidade. Em tudo que é ramo, né, Lucas? Sim, tudo que é ramo. Porque eu me lembro de um... Até no futebol, né? Claro. Só que nós estamos baixando a qualidade. Nós estamos só olhando físico, e não estamos olhando a qualidade, o refino. Pois é, aí entra um outro aspecto que eu sempre bato. Será que se houvesse um investimento em educação, a gente não teria dirigentes com capacidade de identificar qual o melhor profissional para trabalhar para aquela camiseta, para defender aquele escudo, e a gente não estaria passando por essa seca que a gente está passando hoje, de ver o esporte, o futebol principalmente, num nível tão abaixo que não consegue sonhar com título. O sonho é não cair, né? Então, acho que a gente, como um perfil do Rio Grande, que no hino diz, sirvam nossas façanhas, né, de modelo, acho que a gente tem que dar uma repensada, né? Descer um pouco do pedestal. Eu acho que a gente traz aqui convidados no Entre Linhas
que têm uma história para nos contar, né? Que empreenderam, que venceram dificuldades e que tiveram, em algum momento, o contato com o esporte, né? E a gente observa assim nosso público, inclusive, talvez a gente esteja tentando trazer uma mensagem de ampliar os horizontes, né? De expandir essas entrelinhas, porque é só o início, né? Mas é justamente esse início que vai dizer qual é a estrada que tu vai pegar. Dá para usar o futebol, dá para usar o atletismo, o vôlei, enfim, as mais variadas modalidades, mas tem que investir na qualidade do que está se fazendo, né? Não se pode ter só uma opinião, tem que ter formação, tem que ter conhecimento. Imagina, tu gostava de cerveja, se envolveu, e isso virou uma atividade paralela à tua formação acadêmica, virou negócio, tem lucro, tem retorno, né? Mas tu não ficou só em tomar cerveja, tu foi aprender sobre cerveja. Inclusive, essa evolução em qualidade de cerveja faz a gente consumir menos volume, tá? Você consome com mais responsabilidade, você aprecia mais o que você está consumindo, consequentemente não precisa tomar tanto. Então ele faz bem até nesse sentido, ele educa em todos os sentidos. Sim. Conversa tá boa, né? Mas estamos chegando no horário. Vitor, obrigado, foi uma satisfação. Passou rápido, mas foi uma satisfação falar sobre engenharia, futebol e cerveja, não necessariamente nessa ordem. Olha que não é fácil. Que programa eclético, hein? Não é fácil ter no cardápio assuntos assim, né? Tão diversificados. Satisfação toda minha também. Foi muito bom de conversar. Para mim é uma alegria ver hoje, né, o fruto do que a gente começou há muito tempo atrás, com a ideia de chegar a esse ponto justamente. Né? Eu quero fechar o programa com uma pergunta pro Heitor. Será que o Heitor vai saber falar? Passa ele pra cá. Vamos fazer uma pergunta pra ele. Eu sei que ele tá louco pra falar. Tudo bem, Heitor? Sim. Tudo bem? Sim. O que tu mais gosta no pai? Quando ele vai jogar bola contigo? Sim. Sim. E tu quer ser jogador de futebol? Quero muito. E também quer seguir engenharia, cervejaria, tudo isso também? O que tu quer ser quando crescer? O que tu quer ser quando crescer? Eu primeiro vou querer ser lixeiro pra reciclar. Certo. Daí depois eu vou querer ser médico. Excelente. Que maravilha! Que aula! Fechamos nossas entrelinhas com o Heitor. Obrigado à nossa audiência. Voltamos sábado que vem.